Como vocês estão? Vamos às informações. Um dia muito intenso para o México, hoje, 22 de fevereiro. Bem, aconteceram movimentações, uma operação importante do exército mexicano. Vamos conversar sobre isso, né? O que está acontecendo? Quais são as consequências para o país neste momento? Um assunto que chama muita atenção em nível global. Também, o que está acontecendo com o Irã? Os próprios Estados Unidos afirmam que o Irã estaria a uma semana de ter o urânio pronto para uma arma nuclear. Confira os detalhes do que acontece no planeta. Obrigado por nos acompanhar. E vão entrando na transmissão ao vivo, por favor, compartilhem, deixem o like, saudações para a comunidade que está chegando. Já estou vendo a Marcela, a Balmereia, saudações, Balmereia, saudações, muito bom, Tomissá. Como você tem estado? Obrigado a toda a comunidade que está inscrita. Blanca, Marcelo, como vocês têm estado? Um grande abraço. E bom, então vamos começar. Começamos com as informações, o que está acontecendo, vamos aos detalhes. Inscreva-se e deixe seu like. Primeiro, começamos com estas imagens que estão circulando agora mesmo do aeroporto de Guadalajara. Segundo o que foi relatado, vários pontos do aeroporto internacional de Guadalajara estão sendo evacuados, onde relatam presença. Imaginem só, presença de grupos armados. Isso em um aeroporto que é parte do que vai receber os turistas da Copa do Mundo, não é? Guadalajara, Cidade do México, Monterrey, são os 3 estados, né, que vão receber a Copa do Mundo no país. O que está acontecendo? Bom, está tendo um pouco de caos, evidentemente, porque se sabe que há grupos armados lá. O que está acontecendo? Uma suposta tomada, diziam alguns lá, do aeroporto. Bom, não sei se é tanto assim, mas evidentemente vamos ficar atentos às informações. Isso é algo que está em desenvolvimento e que, bom, vamos comentando conforme as informações forem avançando. Primeiro, vejamos os detalhes do que ocorre. 9 estados do país estão com bloqueios. Isso já, bom, se tornou um tema tremendo. Evidentemente, vejam, este provavelmente seria o movimento mais importante que o governo mexicano já fez contra o crime organizado. Já se especula se os Estados Unidos estão participando, se não estão participando, que o mais provável é que sim. O mais provável é que sim, não é? Isso, porém, ainda não foi confirmado pelos Estados Unidos. Em breve veremos se eles reagem. Mas esse provavelmente seria o movimento mais importante organizado do último ano em nível global, não em nível local, porque isso é mais importante do ponto de vista do tema do tráfico. Sim, porque vão dizer, bom, é que o caso do Maduro sim, mas do Maduro sabemos que era um tema também político, né? Ou seja, se tiram o Maduro ou colocam o Maduro, o tema do tráfico continua o mesmo. Sim, mas na questão de que já se confirma que teriam abatido a líder do cartel Jalisco Nueva Geração, conhecido como El Mencho, sim, personagem e um cartel, que tem se expandido pelo país, mas que também opera na Ásia, na Europa. Obviamente aqui na América e em outros lugares além do México. E que esse tipo de reação é tremenda, né? Por aí, hoje apareceu essa imagem no Reforma. Quando vimos bloqueios por todos os lados, pensamos, o que está acontecendo? Algo grande, né? O Reforma foi o primeiro meio, pelo menos que eu vi, que comentou e confirmou isso. E é uma operação forte, uma operação do exército tremenda, na qual houve reações de todo tipo. Em Tapalpa, Jalisco, onde ocorreu a situação, ouvia-se isso. Vamos mostrar a imagem, obrigado. Segundo o perfil de militares e marinheiros no Twitter, começou a mostrar essa imagem em que apareciam esses helicópteros. Lá em cima, não sei se vocês conseguem ver aí o quê? Aí se ouvem tiros e depois desse helicóptero vem outro atrás, outro helicóptero militar do estado do México.
Parece que não é dos Estados Unidos, pelo menos não se sabe, mas sim do México. 2. Por esse tipo de cores que a Marinha usa, eu acho que são da Marinha, mas insisto, não sei. Isso teria que ser confirmado mais adiante. Depois passa outro helicóptero, também atrás do primeiro que mostrei, e também se ouvem tiros. Não sei se os tiros vão do helicóptero para baixo ou de baixo para cima lá ao fundo. Não sei se conseguem ver a imagem, dá para ver fumaça saindo. Eu quero supor que ali estavam atirando possivelmente naquele cartaz. Agora, outros relatos mostram. Vamos ver se já podemos ver a primeira reação da presidenta mexicana. O que, de acordo com o que mostra Vicente Galvez lá no Twitter, ele mostra essa primeira imagem, junto com imagens da Rádio Fórmula e de outros meios nacionais que estavam, através de jornalistas que estavam, por sinal, em Coahuila. A presidenta estava em Coahuila enquanto tudo isso estava acontecendo. E perguntam a ela sobre essa situação, perguntam então o que ela acha. Qual a mensagem para o povo de Michoacán e Jalisco? Para 9 estados, mas especialmente esses 2? E ela disse que a reação foi muito bem. Quem vai dar a resposta é o gabinete de segurança, ou seja, ela não comentou sobre esse assunto, então também não há muito o que falar sobre isso. Vamos esperar para que surjam mais informações. O que vai chamar a atenção agora, além da notícia impactante que é a queda de um líder do tráfico como esse personagem, é que já fizemos um primeiro relatório sobre isso, principalmente porque era um assunto de última hora, de urgência. Já elaboramos um relatório sobre o ocorrido. Mas conforme o dia foi passando, isso foi sendo mostrado. Por exemplo, em Michoacán, bloqueios em Michoacán, as pessoas tiveram que voltar para trás. A própria reação dos Estados Unidos é de aviso aos cidadãos americanos para que tenham cuidado agora se estiverem em certos estados do país, que prestem atenção por onde andam. Basicamente é isso. Não tem circulado muitos áudios dizendo que em tal estrada, que não sei o quê. Obviamente as pessoas estão se avisando. Tipo, cuidado aqui, cuidado ali. E, mais ou menos, principalmente na área onde você circula, se informe se não há risco de sair. Principalmente nesses 9 estados que vou mencionar agora. Se houver outros estados, por favor me avisem aí nos comentários e a gente vai acrescentando. Mas a lista que eu tenho de estados que estariam, digamos, com esse problema, digamos, principalmente... Vamos lá, aqui estão os estudos do que diz o alerta dos Estados Unidos. Vamos colocar a imagem? Bom, esta é a embaixada da página do TravelGov, que já vimos muitas vezes aqui por causa de conflitos armados no mundo. Aí está, essa é a conta do TravelGov e o aviso. O alerta é para os seguintes estados, embora aqui me pareça que estão faltando alguns. Sim, por exemplo, Colima, que não é mencionado, mas sabemos que lá também há problemas. A Embaixada dos Estados Unidos já emitiu esse alerta. O livro que garante aos cidadãos dos Estados Unidos que haverá confrontos, ou que há confrontos, e que esses ataques podem ser registrados pela morte de El Mencho, pedem que se refugiem aqueles que estiverem nos seguintes lugares. Isso, insisto, isso não é algo do governo mexicano, mas sim do governo dos Estados Unidos, sobre o que acontece no México, diz Jalisco, incluindo Puerto Vallarta, Chapala e Guadalajara, ou seja, todo o Jalisco, mas esses 3 lugares principalmente. Tamaulipas, incluindo Reynosa, outros municípios, Michoacán, Guerrero e Nuevo León. Me chama a atenção Nuevo León, porque até agora aqui, pelo menos aqui onde nós estamos em Nuevo León, não aconteceu nada que a gente saiba, não aconteceu nada. Pelo menos aqui. Mas, por exemplo, não citam outros estados onde houve problemas. Bem, este é o aviso que a embaixada faz. Travel Governor. No, que depende ali do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Certo? Quais são os outros estados? Quais são outros lugares que também poderiam estar em risco e que relatam, pelo menos nas redes, já estão sendo relatados bloqueios em vários pontos que não estão mencionados nessa lista. Aí vai
Essa é a informação que eu tenho. Vamos ver se isso vai se confirmando. Durante o dia estão sendo registrados bloqueios, de acordo com o que já está sendo publicado nos meios de comunicação nacionais. Queima de veículos nos seguintes estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerreiro, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas e Tamaulipas. São 9 estados. Novo León não está incluído, como podem ver neste relatório. Não, mas, insisto, como essa situação é meio caótica, né, até agora, faz apenas algumas horas que isso aconteceu. Eu acho, e minha sugestão, se você mora no México, é se informar. Observe, converse com sua família e moradores de outras áreas do município. Pense nos lugares que frequentava. Como estão as coisas? Está tranquilo ou não? Então, perfeito, perfeito. Aí você decide se sai ou não sai, etc. Mas sim, são muitos estados. Sabe-se que em Guanajuato tem problemas sérios, em Aguascalientes também tem problemas fortes, em algumas áreas de Aguascalientes, nem se fala Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Guerreiro, nem se fala Colima, Michoacán, Jalisco, pois é aí que está. Na verdade, esse indivíduo, esse Nemésio, é natural de Michoacán. E o cartel se chama Cartel Jalisco Nova Geração, que opera obviamente em Jalisco, embora também atue em outras partes do país e do mundo. Então, é isso que se sabe. Em breve vamos detalhar essa informação em desenvolvimento, mas há outras coisas acontecendo no mundo. Então também não vou ficar só nisso, vou falar de outros assuntos, mas realmente é um tema muito sério, né? E eu imagino, pelo que estou vendo aqui, por exemplo, com o pessoal que está em Guadalajara, que não é um dia para não sair, é um dia para ficar tranquilo, né? Um pouco em casa e coisas desse tipo, né? Acho que isso a gente já sabe, né? Se eu ver que está seguro e daqui a pouco eu tiver que sair, aí tudo bem. Mas sim, aqui em Orion, vai ter que revisar mais para frente, né? Não vamos esperar que isso se resolva rápido. E por outro lado, ponto final. Já faz tempo que era esse personagem ou esse cartel que teria atacado Harfush. Já faz muitos anos, o que atualmente é o secretário de segurança do país, fizeram um atentado contra ele. Bom, deixaram a caminhonete cheia de balas, não porque era, blindada, mas ele se salvou por pouco e depois também se acusa. E isso também é um tema sério, que teriam sido os mesmos que quiseram eliminar Ciro Gomes Leiva, um jornalista mexicano que, por sinal, também estava em uma caminhonete blindada e que também, conseguiu se salvar. Mas vamos lá, é um grupo que esteve envolvido em muitos assuntos muito pesados aqui no país, sobre o qual os Estados Unidos pressionavam muito para que o grupo fosse atacado. Esse e outros também, né? Mas esse é um dos principais. Eles movimentam muito, metanfetamina e cocaína são as duas coisas que mais movimentam. Na verdade, olha, com tudo o que aconteceu com esse negócio de atacar as lanchas, dizia-se dentro dos Estados Unidos que o vencedor do movimento de Trump contra a Venezuela e contra tudo isso, tinha sido esse personagem. Ou seja, que o negócio de Nemésio tinha disparado, tinha ido muito bem desde que Trump entrou, porque estavam atacando operações que beneficiavam ele. Bom, agora foi a vez dele, foi a vez desse grupo no final. A aposta que os Estados Unidos estão fazendo é uma aposta que eles repetiram várias e várias vezes. Não é uma questão entre Colômbia e Venezuela, e sim uma questão regional. Alguns meios apontam possível operação conjunta entre México e Estados Unidos, mas ainda sem confirmação. Bem, para mim parece que sim, não é? Que é uma operação conjunta, não é? É isso que todo mundo aqui está assumindo, embora tenhamos que esperar por mais detalhes. E isso, bom, eu acho que também vai dar um impulso para buscar atacar outros grupos, porque esse é provavelmente o grupo mais forte agora, talvez o mais perigoso. Mas isso vai trazer uma reconfiguração. E essas são as reconfigurações que geram mais risco para a população. Por quê? Porque, bem, onde houver esses movimentos, pode haver operações ou ataques entre grupos e, bem, pode ser perigoso para certas áreas.
Então, atenção com esse assunto, vamos para outros temas também importantes. Fiquem atentos, pois os Estados Unidos estão fazendo alertas neste momento, que o Irã estaria há algumas semanas a 7 dias de enriquecer urânio pronto para armas nucleares. Nesse nível, pelo menos é isso que estão informando hoje. Vocês acham que seria possível? No fim, não há certeza, já que o Irã não divulga esse tipo de assunto, a menos que se tenha inteligência interna, o que pode ocorrer. Washington alerta que Teherã pode reativar sua capacidade nuclear em tempo recorde. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witcomb, que vemos na tela, certo? Esse indivíduo, um amigo pessoal de Trump, empresário do ramo imobiliário sem nenhuma experiência em assuntos diplomáticos, mas que, bem, ele é um dos personagens mais importantes da diplomacia atual dos Estados Unidos. Afirmou que o Irã poderia estar a uma semana de produzir material de urânio, de acordo com as informações que constam na declaração. Obviamente, isso gera alertas e cria a ideia de que, então, a visão dos Estados Unidos é de agir contra o regime dos ayatolás. Vocês e eu aqui fomos testemunhas desses ataques que aconteceram em Isfahan e em outras partes do Irã, mas também fomos testemunhas, através de satélites, que foi possível observar. Como a sorte. São elas que foram destruídas com esses aviões, com esses bombardeios, porque são ataques feitos para que, debaixo da terra, todas as instalações sejam destruídas. Bem, desde o primeiro dia depois dessas operações, já se falava em movimentos de limpeza dos escombros. E depois, pelo que parece, era a reconstrução dessas instalações. Ao mesmo tempo, hoje, se esses dias já foram cheios de manifestações, hoje as manifestações iranianas transbordaram. O regime parece que vai cair sozinho, que nem precisa de um conflito armado, mas isso, quem sabe, pelo menos é o que se observa. Observe. Sim. Vamos aos detalhes, o que mais acontece? Mas há manobras que o regime está escondendo e que os Estados Unidos estão alertando, pelo menos é o que eles veem, que nos planos há possibilidades de que eles queiram uma guerra, ou seja, que há possibilidades de que o regime, o que está pedindo, seja isso, um conflito. Por isso, a forma de negociar, porque um conflito, pelo menos moderado, vindo dos Estados Unidos, seria muito conveniente para eles. O regime está organizando sua cúpula militar e política, porque observam que a probabilidade de guerra é cada vez mais viável e que talvez até possa ser conveniente. A República Islâmica do Irã executa o que chama de Plano Estratégico de Sobrevivência. O que fazer se de repente muitos dos líderes atuais do Irã caírem? Como se reestruturar rapidamente e sobreviver como regime? O líder supremo, Ali Khamenei, já nomeou Aliés como a maior autoridade operacional de segurança nacional, em caso de guerra. Ou até mesmo, se ele perder a vida, quem assumiria o comando seria Ali Larijani, isso segundo relatos citados pelo New York Times. O regime já definiu mecanismos formais para a sucessão e para evitar um vácuo de poder. Foram estabelecidos altos cargos que devem ter até 4 substitutos separados. Ou seja, todos os principais líderes do Irã já têm a sucessão definida com clareza de como seriam as mudanças, no caso de haver um vácuo de poder ou um início de vácuo de poder. Larijani deslocou a influência para o presidente Massoud Ben-Zizkian, que em teoria deveria ser o que estaria pronto para operar. Mas não fica ele, não fica o próprio presidente do país, o próprio presidente iraniano não seria o substituto do Ayatollah? Enquanto isso, Donald Trump já retoma isso novamente. Não se descarta que haja uma guerra. Isso, principalmente se a persistência na questão da capacidade nuclear continuar, um tema que também se repete hoje. E de uma vez, vamos ao que está acontecendo com os protestos. Hoje têm sido registradas manifestações. Mais uma vez começaram a aparecer as bandeiras da época do Shah. Sim.
começaram a ressurgir porque já fazia vários dias que não se viam, ou quase não se viam bandeiras desse tipo, também por causa da própria repressão. Trazer essas bandeiras é basicamente o equivalente a, bem, arriscar a sua vida, basicamente. Ou seja, protestar já é perigoso, mas trazer essa bandeira é praticamente correr o risco de levar um tiro e não vai haver consequências para quem atirar em você. Então isso é perigosíssimo para os iranianos. Por isso essas imagens surpreendem, são imagens históricas. Outra das imagens que hoje surpreende é que 4 helicópteros militares... Vamos ver se dá para ouvir, vamos colocar isso na tela, tudo bem. Bom, não dá para ouvir, mas ali ao fundo dá para ver os helicópteros. Dizem que ao menos 4 helicópteros militares iranianos monitoraram a situação em Teherã. Depois que houve múltiplos protestos em universidades afegãs, iranianas em Teherã, universidades onde houve protestos hoje, e agora é possível ver militares cercando a área. Bem, isso, que bom, também se parece um pouco com o que está acontecendo no México, pois também está acontecendo no Irã. Vários incêndios estão sendo relatados em diferentes lugares, edifícios, áreas onde aparentemente há bunkers subterrâneos. Estão relatando incêndios hoje, né? Isso também chama a atenção, múltiplos incêndios dentro do Irã. Isso, bem, aqui tem mais imagens, esta é outra imagem, se eu puder colocar aqui, aí está. Foram relatados múltiplos incêndios e uma fumaça densa em Paran, na província de Teherã. Além disso, também houve cortes de eletricidade em algumas cidades. Segundo os moradores, eles afirmam ter ouvido explosões antes dos incêndios. E isso também, bem, chama a atenção hoje. Outra imagem. Este também é em Teherã, diz ele. Aqui não, são várias fumarolas, como vocês podem ver, não fica claro exatamente o que está acontecendo. Se fazem parte dos protestos, se é algum outro tipo de movimento, por que estão sendo ouvidas explosões? Aqui está outra imagem também, esta é outra também de prédios, e a fumaça ou fumarolas, ou seja lá o que for. A questão é que esses movimentos, esses incêndios, não especificam o que. Diz que foram declarados incêndios em Paran, segundo relatos não confirmados. De lá, houve uma forte explosão, na verdade, antes do incêndio. Isso também é comentado por aí. E vejam vocês, os protestos continuam lá, sim, os protestos. As pessoas tentando cobrir o rosto, colocando uma máscara, as mulheres usando burca, qualquer coisa para poder se cobrir e não serem identificadas. Isso dentro da Universidade de Teherã, as estudantes cantando e pedindo o retorno do que já não é assim. Não, Ravi, já long live, Dasha diz. Dentro do protesto que está acontecendo agora mesmo no Irã, né? Também é uma parte importante do que se vive aqui. Esse é outro momento, vamos colocar aqui, aí está, vamos ouvir. Já me dá sorte, sim, já me dá sorte, já me dá sorte. Segundo o que relatam, esses confrontos estão acontecendo entre estudantes e entre pessoas do regime. É possível ouvir os pró-iranianos? Sim, estou gritando. Bom, não vou dizer as palavras, mas gritando coisas muito pesadas contra a população. E aí o pessoal também respondendo do jeito que eles querem, né? E assim, o dia todo tem sido reportado mais e mais protestos. Um dia muito agitado para o Irã. É esse? Bom, sim, várias imagens de protestos anti-governo em diferentes lugares, em regiões e principalmente muitas universidades, áreas que estão se organizando muito bem, nesse sentido. Eles estão muito irritados depois de tudo o que aconteceu. E também, bom, eu imagino que estão se perguntando, e onde está aquela ajuda prometida por Trump, que isso também não aconteceu? E continuam saindo mais imagens daqui. Aqui mostramos para vocês mais imagens de diferentes pontos, de diferentes ângulos. Pois bem, o povo protestando e mais imagens.
Isso é na Universidade de Teherã. Então, bom, muita gente conseguiu se reunir. Eles trazem essa bandeira com um leão, sim, mostrando força aos estudantes e, acima de tudo, coragem de enfrentar então esse regime. E aí estão mais imagens, não, é que o dia todo, né, ou seja, chegaram imagens, principalmente de protestos, de bem, um assunto que não parece ter parado. Centenas de estudantes em algumas partes, até milhares em outras, universitários, exigem o retorno do Shah, pelo menos momentaneamente. De acordo com imagens compartilhadas por diferentes estudantes, como Amir Gavir, entre outros, várias contas nas redes sociais têm mostrado essas manifestações que incluem a palavra liberdade ou a palavra bem, morte. Também falam de Jaminé por aí, ou seja, vamos lá, uma série de coisas têm sido comentadas nessas manifestações, paralelamente ao mesmo tempo, há grupos que são pró-regime, que foram enviados para enfrentar essas manifestações, não é? E tentar conter um pouco, né? Então, bom, isso também é interessante. Hoje vamos para outros assuntos importantes. Fenômeno impressionante e muito interessante. Isso é no Lago Baikal, na Rússia, onde mostra como, bom, as temperaturas vão mudando, vão se movendo por ali, se quebrando, digamos, na verdade, os pedaços de gelo. E vai se abrindo, descongelando, né, esse gelo. Já enquanto vamos nos aproximando da primavera, então, um fenômeno muito interessante e, bom, aí vamos observando isso entre os fenômenos interessantes. O dia de hoje, então, mostra esse lajar, segundo o que relatam, esse é o vulcão Guayanaputina, no Peru, é uma lama vulcânica, seria uma lama vulcânica, e destroços se movendo em direção ao rio Tambo, de acordo com o que relatam esse lajar registrado nessa região, segundo o que diz Vulcaholic em sua conta. Bom, isso também lá no Peru chama atenção, né? Outro assunto que também, houve reações ao que aconteceu em Ayabaca, Piura, na região do Peru, onde tem ocorrido chuvas fortes, tempestades intensas e por aí relatam uma intensificação nessas chuvas. Não só isso, mas também algumas inundações. Vamos ficar atentos mais tarde para ver o que aconteceu por lá, mas é evidentemente interessante observar isso. Já os amigos peruanos vão nos contar como está a situação. Também Sebastián Canabo tem mostrado essa imagem de um vulcão esse se chama Seara da Foco, não, esse é um vulcão que tem estado ativo, é um vulcão que se chama Stromboli. Também, né, na pequena ilha italiana de Tirreno, né, e, isso também é uma atividade que chama a atenção, não é importante, interessante, pelo menos muito bonita, a imagem, sinceramente, dos vulcões. E, sem nenhum risco, né, sem nenhum risco para a população, de acordo com o que foi reportado. Vamos então para outras imagens do dia de hoje. Essa imagem que vemos aqui, do antes e depois, isso que está nos telhados, vamos ver se conseguimos observar. Isso seria um ataque que teria sido realizado pela Ucrânia com o míssil Flamingo, esse míssil que tem dado muitos resultados ultimamente. E que então, eles mesmos constroem, então você não depende das ajudas de outros lugares, né? O míssil Flamingo perfurou o teto de uma fábrica estratégica no interior da Rússia. O ataque aconteceu na planta de Boldisk, a instalação onde são montados os mísseis Skinder, Orisnik e Topol-M, nessa fábrica. Então,
essa fábrica ficou danificada, foi atingida por esse míssil chamado Flamingo, né? Isso também chama atenção hoje. Bom, entre essas imagens que continuam aparecendo, tem essa aqui. Isso é em Monterrey, Nuevo León. Aqui já há operações por parte da Polícia Estadual, aí estão as operações, como podemos ver. Isso foi mostrado por Rei Elizalde, jornalista da Animasa aqui em Monterrey. Lá na sua conta do Twitter, ele diz o seguinte: monta. Força Civil Operação Muralha nos limites de Nuevo León e Tamaulipas, após a reação violenta dos bloqueios. No suposto confronto, diz o seguinte, por parte da polícia, é o máximo que aconteceu aqui. A Força Civil implementa uma operação Muralha. Já se tem experiência nessa operação desde, pelo que me lembro, diz o seguinte. Mas faziam isso, faziam as operações Muralha, que são como operações em que bloqueiam todas as estradas e caminhos que vão para Tamaulipas ou que vêm de Tamaulipas, para evitar que grupos armados entrem aqui. Então, até agora, tem funcionado bem, veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos para outros assuntos também interessantes. Fíjense, en esta zona de Moscú se ha estado reportando una serie de explosiones. Ya hay incluso algunas imágenes como esta en la que aseguran que 8 Funcionado, veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos. Assuntos interessantes. Ali estão os banheiros Sibéria do assessor de negócios. Então, agora bem, que es un personaje pues importante para el régimen ruso, ¿no? Fueron al menos funcionando bem, veremos. Esperamos que continue funcionando e vamos para assuntos interessantes. Lindsey Graham, el senador Lindsey, Agora então, personaje, vamos a ponerlo aquí en pantalla, este individuo pues ha estado declarando una serie de cosas muy interesantes. Él es un senador que funcionando bem, veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos para assuntos interessantes. de que no hagan nada con Irán. O sea, él dice que se tiene que hacer algo con Irán, que no se puede pues evitar el conflicto, que se tiene que poner la máxima presión, incluso con la posibilidad de atacar. Funcionando bem, veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos para assuntos interessantes. Você foi um dos políticos próximos a Trump, mas a favor do conflito, porque há outros grupos que estão agora bem funcionando. Veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos. Assuntos interessantes. É bom que um regime como esse tenha arma nuclear. Agora vamos ver que continue funcionando e, bom, Lo ideal, ¿no? Según vamos para assuntos interessantes. Agora funcionando, continue funcionando e, bom, vamos. enredo y al riesgo asociado a una acción decisiva,
se están haciendo más fuertes. Assuntos interessantes. Cinto diz um grande respeito pelo presidente Trump. É um homem com visão de futuro e, como todos os presidentes, será responsável por suas decisões em assuntos tão importantes. La historia será muy clara en cuanto a mi postura para bien o para mal. O sea, él dice para bien o para mal. Él dice Funcionando, veremos, esperamos que continue funcionando e vamos para assuntos interessantes. Então, agora bem, yo creo que ya están tomadas las decisiones, pero funcionando bem, veremos, esperamos que continue funcionando. Vamos para assuntos também interessantes. Para encerrar o que está sendo discutido agora mesmo, porque há uma discussão, em teoria já prestes a ser resolvida, sobre o tema nuclear. Ou seja, esse é o último dos últimos ultimatos, por assim dizer, esse é o último. Supostamente, negociadores dos Estados Unidos e do Irã estarão se reunindo. Por enquanto está funcionando bem, vamos ver. Esperamos que continue funcionando e, bom, vamos para assuntos interessantes. última de las últimas ya. Funcionando. E, bom, vamos para funcionou bem, funcionando e, bom, vamos para os assuntos. En Cuba, ¿no? Es como una especie de embajador, ¿no? Es una especie de embajador que tienen allá en Cuba. Realmente él está, entiendo yo, realmente pues no es el embajador, sino es como un encargado de negocios. Y que, pues bueno, Funcionou bem, veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos lá. Assuntos interessantes, funcionou e funcionando. y aquí es donde, pues bueno, parece que todo está en cierta forma hasta incluso apalabrado, porque hay Agora veremos, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos lá. Assuntos. se va a dar el cambio. Esto lo hacen Funcionou bem, veremos, esperamos que continue funcionando. Bom, vamos para assuntos interessantes. mediante actos de repudio y presión política, pero Washington confirmó Funcionou bem, esperamos que continue funcionando e, bom, vamos para assuntos interessantes. Reconheceu também recentemente que seu secretário de Estado, Marco Rubio, agora alcanzar un acuerdo en medio de toda esta funcionando. Vamos interessantes. Aliás, também há uma reação ao que está acontecendo lá em Guadalajara, em Jalisco, não em Guadalajara, em Puerto Vallarta, segundo estão me informando, haveria um movimento em um presídio. Agora, funcionando, continue funcionando e, bom, vamos aos assuntos. Esto va a estar, yo creo que todo el día, ¿no? Vamos a estar aquí con ese tema. Vamos a estar platicando de esto. Miren, aquí está ya el reconocimiento. Interessantes.
A Secretaria de Defesa do México publicou um comunicado sobre a operação de Tapalpa, Jalisco, para deter Rubén, conhecido como El Mencho. Diz que participaram forças especiais do Exército, aeronaves da Força Aérea e a Força Especial de Reação Imediata da Guarda Nacional. Diz que participaram forças especiais do Exército e que durante a operação a Sedena também informou que seu pessoal foi atacado e revidou a agressão. A Secretaria. 3 feridos graves foram eliminados no local e morreram durante o traslado aéreo para a Cidade do México. Esses 3 diz que participaram forças especiais do Exército, aeronaves da Força Aérea Especial de Pronta Resposta da Guarda, diz que participaram forças especiais do Exército, aeronaves da Força Aérea e a Força Especial de Pronta Resposta da Guarda Nacional. Rumo a Jalisco para reforçar a segurança. Então, Jalisco vai estar reforçado, todo o estado vai estar reforçado e possivelmente outros estados também vão ser, diz ele. Forças especiais, aeronaves aéreas e Força Especial de Resposta Imediata. Ele diz que participaram forças especiais, exército, aeronaves aéreas especiais de... Que va a haber al rato seguramente algún comunicado también. Resposta imediata à guarda do gabinete de segurança. Então, bom, veja que a CVS já está reportando. A CVS informa que os Estados Unidos desempenharam um papel na operação que eliminou essa figura do carro, diz ele. Dice CBS que sí hubo una participación. Participaram forças especiais. Ele diz que participaram forças especiais de aeronaves aéreas e a Força Especial de Resposta Imediata. Bom, acho que é isso. Ainda não disseram nada sobre o que aconteceu com o aeroporto? Sim, já está. Espero que sim, tomara que sim, e agora a gente continua comentando sobre isso. Vamos então para outros pontos, para outros assuntos também importantes. Diz que participaram forças especiais do Exército, aeronaves da Força Aérea Especial de Pronta Resposta, a Guarda Nacional. Está, ¿no? Diz que participaram forças especiais do Exército, aeronaves da Força Aérea e a Força Especial Imediata. Aqui está parte deste aviso que está sendo dado. Que participaram forças especiais, aeronaves da Força Aérea, Força Especial de... Ha habido algunos bloqueos, se fijan acá en Nuevo León no hay ni uno. Imediata, a Guarda Nacional 2. E no centro do país, principalmente para o oeste, é onde foram registrados mais casos, ele diz. Participaram especiais, exército, aeronaves aéreas, Força Especial Imediata, vamos ver se é assim. Ele afirma que participaram forças especiais, aeronaves e forças da Força. Guarda reagiu imediatamente, com participação de aeronaves da Força Aérea e da Força Especial de Reação da Guarda Nacional. Do que disse a Travel Copy da Embaixada Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que faz esse tipo de relatório. Vamos então para outros assuntos.
Aqui estão nos reportando, diz Cíntia. Saúde, Cíntia, como você tem estado? Diz em Reinosa. Bloquearam muitos lugares, até entre bairros, e muitos comércios fechados, ônibus queimados, carros com pneus furados, diz. Olha, tremendo, diz Tapati. Eu vi um vídeo de um tiroteio dentro de um aeroporto de Guadalajara, sim, bom. Tem vários vídeos do aeroporto, diz Pepe ao vivo. Você acha que a FIFA vai tirar a Copa do Mundo do México? Não, eu acho que não, eu espero que não. Vamos ver o que acontece, vai depender de como reagirem nessas próximas 48 horas. Se não houver certeza de segurança em uma dessas, então se toma uma decisão ali, tremenda. Se você não viu a lista de exigências que a FIFA faz, é uma lista de exigências muito pesada, então, se não forem cumpridas, pode ser. Mas eu espero que consigam e há muita pressão. Por isso também estão enviando imediatamente o reforço para Jalisco. Eu acho que o assunto vai ser rapidamente controlado. Mas vamos ver. Vamos esperar para ver o que acontece. É uma figura, obviamente, de altíssimo nível, digamos, dos grupos dos cartéis, ele diz. Em Tijuana, ele diz que no mapa não está Tijuana. Até agora não vi nada de Baja Califórnia. Não sei se Egidez está nos assistindo por aí, mas até agora, em todos os relatórios que li, não vi nada. E hoje, se eles operam lá, quer dizer, esse cartel opera lá, pelo que eu entendo, não, pelo menos não, quer dizer, está presente, pelo menos lá. Não? Olha, aqui, vamos ver se conseguimos, olha, aqui está o mapa de onde eles estão, onde esse cartel opera no México. Aqui está dividido por cartéis. E aquele que está à esquerda em cima, que é o cartel atacado hoje, cartel Jalisco Nueva Geração, está em. Tem presença, não é uma operação principal, mas tem presença na Baixa Califórnia, em Chihuahua, em Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ou seja, mais a parte forte desse cartel é Jalisco. Michoacán, Colima. Aviso, Ulas, puxa vida, não tenho certeza se também. Me parece que em Oaxaca, e se não estou vendo errado aqui, vamos ver. Vamos ao mapa, porque aí sim eu já me perdi. Vamos ao mapa do México. E com base nisso seria Michoacán e Guanajuato. Seria Michoacán, Guanajuato, Jalisco, certo? Jalisco também seria outro dos estados mencionados. E aparentemente, vamos ver, é... Guerreiro também, aparentemente é Guerreiro também. Bom, o ponto é que são grupos que nunca fica claro, no final das contas, exatamente até onde chegam a operar. Fica claro que certos grupos têm mais presença em alguns estados do que em outros. E esse é um grupo que está em amizade com outros grupos importantes, como o cartel de Sinaloa, em Sinaloa, obviamente, e nessa parte do Nordeste, né? Então, pois é, né? Sei que eles operam em outros estados, mas não é como se liderassem o assunto. Por exemplo, aqui em Nuevo León, bom, mostra que eles realmente operam, mas não significa que dominem, não. E sim que estão mais envolvidos em Tamaulipas, de acordo com o que mostram. Vamos ver o que acontece, não como este. Por um lado, já faz tempo que se pedia no México que algo fosse feito. Não se sabe que também, quando se fazem coisas, quando se fazem movimentos, obviamente também há reações. Então, tomara que seja com inteligência suficiente. Uma, para que a segurança seja reforçada. E outra, para que diminua. Digo, não diria desaparecer, porque isso já está claro para mim. Não que seja impossível, mas é pouco provável que vá acontecer. Mas pelo menos que esses grupos não tenham tanto poder, não tenham esse tipo de influência sobre o país e sobre as pessoas, porque de repente há áreas em que não se pode nem abrir um negócio nem nada, porque estão cobrando taxa de proteção e fazendo um monte de coisas, ele diz. Aqui já está o relatório do aeroporto, né?
O Aeroporto Internacional de Guadalajara, vamos ler o comunicado? Não, este já é o comunicado. Vamos ver se conseguimos ver. Comunicado oficial do aeroporto diz: Guadalajara, Jalisco, em 22 de fevereiro de 2026, devido aos acontecimentos registrados. Vamos ver. Esperem um momentinho, deixem eu colocar aqui na tela. Vou colocar completo para que vocês também, se quiserem, possam ler, certo? Bom, aqui vai o comunicado oficial sobre a situação atual dos aeroportos em Jalisco. Guadalajara, Jalisco, 22 de fevereiro de 2026, devido aos acontecimentos em vários locais do estado de Jalisco. Grupo Aeroportuário do Pacífico, GIAP, informa a comunidade aeroportuária e a população em geral. O Aeroporto Internacional de Guadalajara está operando normalmente hoje, domingo, 22 de fevereiro de 2026, sem cancelamentos nem prejuízos. Espera aí, vamos ver isso. Aqui está sem prejuízos em suas operações, diz aqui. Vamos baixar aqui, pronto, sem prejuízos em suas operações aéreas. As situações registradas em diversas áreas do estado não impactam a operação interna do terminal aéreo nem a segurança dentro das instalações. O terminal aéreo está sob proteção de membros da Guarda Nacional e da Secretaria de Defesa, SEDENA, e como parte das ações de coordenação permanente. É importante ressaltar que não foram registrados incidentes dentro das instalações, nem existe risco para passageiros, colaboradores ou visitantes. As informações e materiais que circulam nas redes não correspondem a situações de risco dentro dos terminais, mas sim a uma psicose apresentada entre os passageiros, o que gerou percepções que não refletem a situação real nos aeroportos. Pedimos aos passageiros e usuários que mantenham a calma e sigam em todos os momentos as orientações do pessoal do grupo. O Aeroporto do Pacífico recomenda aos passageiros do Aeroporto de Guadalajara que mantenham contato com suas companhias aéreas para se informarem sobre qualquer alteração no itinerário. Bom, então eles dizem, basicamente, resumindo, que a situação não aconteceu dentro do aeroporto, foi do lado de fora do aeroporto. É isso que, pelo menos para mim, esse comunicado dá a entender, né? E esse comunicado do Aeroporto Internacional de Guadalajara, vamos ver. O aeroporto? Aeroporto Internacional. Sim, vou colocar diretamente na conta. Isso foi compartilhado por um jornalista, mas vamos colocar diretamente na conta. Para ver os comentários das pessoas. Porque às vezes, de repente, mostram imagens ou mostram fotos do que realmente está acontecendo. Ver diz, ok, essa foi essa publicação. Foi há 1 hora esse comunicado oficial dentro do aeroporto, né? Ou melhor, da conta do aeroporto. Aqui está, aí está o comunicado que acabamos de ler e vamos aos comentários. As pessoas, vamos ver o que dizem. Diz, normalidade, pergunta aqui alguém da Aeronotícias, diz, normalidade é ter os passageiros descendo do avião fora do terminal, entre viaturas e a Guarda Nacional e bloqueios externos, pergunta a pessoa. Ou seja, se isso é a normalidade e mostra um mapa dos aviões de como estão sendo colocados em outras áreas, como áreas atípicas do voo, não diz o seguinte: não acreditem na desinformação oficial. Existe operacionalidade técnica, mas sem segurança normal. Tomem precauções. Isso é pelo menos o que diz a Aeronotícias, que fala então de emergências e de notícias desse tipo, não é? Isso, bom, eles comentam. É uma conta, então, de aviação na Venezuela, mas que mostra essas imagens, essas aqui, deixa eu ver se consigo mostrar por aqui, essas onde diz, bom, estão pousando e parece que as pessoas estão saindo supostamente de outros terminais. Mas, bom, não é uma conta daqui, então vamos ver se há algum outro comentário diz no meio. Estão transmitindo do aeroporto de Guadalajara e não aconteceu nada, diz Armando. Sim, ou seja, aqui diz Armando que está tudo tranquilo, estão transmitindo do aeroporto e está tudo tranquilo agora, supostamente, então, bom, também, que bom. Se for assim, que bom, ótimo.
Aqui há supostamente isso sim que seria preciso ver se pode ser confirmado, diz Armando. Mas, diz Armando, há pessoas que dizem que estão desviando voos no Fly Radar. Vamos ver, então vamos entrar no Fly Radar. Vamos ver se é verdade que há desvios do aeroporto de Guadalajara e do General de Jalisco. Há desvios para outros estados, supostamente. Sinceramente, acho difícil. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver. Vamos esperar a página carregar. Aí está, viu? Olha, não sei o quanto isso é típico, mas realmente tem poucos voos. Acho curioso, né? Vamos nos afastar um pouco. Esses são os voos que tem em Guadalajara agora, nessa área. Não, obrigado. Esses são os voos que tem. Este aqui está em andamento, já decolou. Este vem de Hermosillo, ia chegar em Guadalajara e não há nenhuma interrupção, né? Ou seja, está indo bem. E já era. É isso, não vejo mais. Não sei o quão comum é essa quantidade de voos. Me parece que são bem poucos, né? Esse é o único avião que vejo que vai pousar em Guadalajara, todo o resto não vejo mais nada. Não sei. E aí, o que vocês acham? Mas aí só alguém que esteja na área, né, que trabalhe nessa região para saber o quão típico seria. Tem outro aeroporto aqui, sai de Vallarta e Guadalajara também vai tranquilo. Ia. Esse é de São José del Cabo, vai de São José del Cabo para Guadalajara, mas também não apresenta ou não mostra aqui, pelo menos, nenhum desvio, vai para lá. Bom, isso faz parte também do que acontece e é normal, até certo ponto, que haja um pouco de psicose, também é lógico. Quer dizer, se de repente acontece toda essa onda, bem, você está no aeroporto, houve algo que caiu, ou talvez realmente tenha acontecido algo lá fora, não sei. E, bem, para mim seria muito difícil que algo acontecesse em um aeroporto, pelo fato de que eles são muito protegidos. Quem já foi aos aeroportos de Guadalajara, Cidade do México ou Monterrey, quer dizer, estão lá a Guarda Nacional, a Sedena, não só no aeroporto, mas em vários pontos. Quer dizer, eu acharia muito complicado, eu acharia muito difícil que algo assim acontecesse, sinceramente não. Quem já viu isso, qualquer um que já viajou, percebe como é a segurança. Sinceramente, não consigo imaginar algo assim, não aqui. E até agora o que vimos foi gente correndo. Isso é o que vimos até agora, não vi. Pelo menos até agora. Não sei se vocês têm alguma imagem com, não sei, gente atirando, qualquer coisa assim. Também há relatos aqui que, bem, estão procurando por isso basicamente, né? Porque obviamente não comentei assim porque não me parecia totalmente. Correcto. Muitas imagens de pessoas correndo realmente circularam. Mas era o que as pessoas diziam, essa conta, estão tomando o aeroporto, qual? Estão tomando o aeroporto ou não? Também não é assim, não sei se é, mas, enfim, faz parte, digamos, dessa psicose, possivelmente, que as pessoas estejam entrando. Agora, insisto, as coisas realmente estão acontecendo, no sentido de que sim, há rodovias, sim, há ruas, sim, há áreas que estão bloqueadas, que esses grupos tentaram bloquear. Então, tenham cuidado, evidentemente. E em todo caso, se forem sair, falem com a companhia aérea e perguntem se está tudo normal. E já, né, se vocês têm alguma viagem programada e coisas assim, não sei também, seria o ideal. Vamos então para os comentários. Vamos ver, diz aqui, depois vai ter tempo para culpar o resto, diz. Se ganhar também é vizinho dos Yankees, será que vai ver? No país com 15 cartéis de drogas e caminhonetes blindadas? Não, bom. Então o problema começou em casa. Primeiro, limpeza interna, diz. Clonos diz, não, mas o aeroporto de Guadalajara é privado, não é como o AICM, diz. Saudações, Tapatia, muito bom, saudações. Sim, privado, não, tem que ter segurança. Bom, pelo menos o que deveria ter aqui também, o daqui é privado, mas está cheio de segurança, né?
Ou seja, vamos lá, é por segurança nacional, eles têm que ter, e tem contratos, né? Para poder operar em qualquer área, eles têm que ter a segurança do Estado, né? Se não é, por mais privado que seja. Saudações, Tapatia, como você está? Diga, o que diz a presidenta, já que criticou quando Calderon começou a luta contra o narcotráfico? Vamos ver qual será a reação. Saudações, Lili, já era hora. Já deviam isso ao Harfush. Metralharam ele há alguns anos perto da minha casa, você disse que foi perto da sua também, né? Sim, impressionante. E sempre disseram que foi aquele cartel, né? Então, por isso agora a história é... Vocês se lembram daquele momento? Como as histórias mudam, né? Esse é um grande giro. Saudações, Verdere, abraço para a comunidade Rublos. Como você tem estado? Muito boa noite, Mercedes, diz ele. Ele diz, vocês podem ver meu comentário no início do chat. Já estávamos saindo quando vizinhos avisaram sobre um carro queimado na saída da praia de Tijuana. Ou seja, não dava para sair nem entrar. Ou seja, houve movimentação por lá. Vou ver se encontro o seu comentário ou se você pode me enviar de novo, seria o ideal. Porque senão vai ser meio complicado encontrá-lo. Merece isso, diz Cláudia. Guarda-Rama é um canal de notícias internacionais dedicado a esse tema, se desejar. Ah, a Cláudia já está conversando se ela se arrepende de cometer esse tipo de coisa. Não, é um canal de notícias internacionais, diz. Não acho que a Rússia seja relevante para alguma coisa, a América Latina também. Os temas de Israel vão ser cada dia mais do mesmo, diz. Cláudio, como você está, Cláudio? Cláudio, Valdelman. Veja, muito interessante, porque é como, não sei, entrar em um canal, vamos dizer, de música rock, né? E dizer, ei, cara, por que não tem música salsa aqui? Por que não tem mais salsa? Não sei, todo mundo vai dizer, ei, você concorda que aqui é música de rock? Aqui, então, de qualquer forma, o que se parece com rock, aqui a gente vai ver igual aqui, amigo. Digo isso com respeito, mas é um canal de notícias internacionais. Estamos comentando essa notícia do México porque é internacional, caso contrário, nem falaríamos sobre ela. Quer dizer, é porque esse é o canal, né? Ou seja, e isso é o que sempre vai ter nesse canal. É um canal de notícias internacionais. Nosso público, nossa comunidade, não é uma comunidade do México. É uma comunidade hispânica, ou até mesmo, em alguns casos, nem hispânica. Também tem gente que fala português, gente que fala inglês e que não escreve. Então, que se interessem pelo tema internacional. É muito curioso, mas é muito raro porque isso acontece muito, não é mesmo? Você entra em um canal de culinária e começa a perguntar sobre tutoriais de marcenaria. É meio complicado, amigo, é muito complicado o assunto. Tem muita variedade nas notícias. Só para citar rapidamente: esportes, entretenimento, notícias policiais, não no nosso caso, tema internacional, tudo que for internacional, que tenha relevância no meio internacional, você vai ver aqui. O que é do planeta, o que é de ciência, o que é de geopolítica, tudo que for notícia internacional, a gente comenta aqui. Até mesmo do entretenimento, se for algo suficientemente importante em nível internacional, a gente vai conversando sobre isso aqui, né? Mas é impossível agradar a todos que reclamam no chat. Bom ponto, Verdere, bom ponto, mas tudo bem. Eu respondo com prazer, porque às vezes realmente há confusão, e sim, na medida do possível, eu respondo, né, Pepe? Aí tem um canal no YouTube que diz que eliminaram o Mencho. Sim, já comentamos aqui, Karim, já são 2 vídeos que fizemos sobre o assunto. Sim, já eliminaram. Sim, isso já está confirmado exatamente, Karim. Saudações, como você tem estado? Magos, saudações, muito boa noite. Rublogs diz, espero que parem o PG, diz. MGU, como você está? MGU, saudações também para a Adriana. Diz, o mundo está de cabeça para baixo, muita violência, pois... Veja, nas notícias, geralmente é isso que você verá. Ou seja, normalmente as notícias destacam desafios, mas aqui tentamos trazer também algumas notícias positivas. Mas realmente o que você vai ver e do que se tratam as notícias é do desafio, da parte problemática.
Mas não é que haja muita notícia de violência, simplesmente sempre existiu. Só que agora a gente fica sabendo de como as coisas acontecem no mundo, né? E sim, de repente, se você só vê isso, é assim que você vai enxergar, essa vai ser a sua visão, né? Por isso, sempre sugiro que a gente se equilibre, né? Tentamos também trazer nos relatórios informações diversas para vocês, não apenas notícias curiosas ou científicas. Mas o importante é o desafio, não é a parte mais difícil, a complicada, não é isso que acontece em todo lugar, né? E que, bom, sim, existe. Um forte abraço, muito obrigado, Francisco Arce, muito obrigado pelo seu comentário, Francisco, né? Um grande abraço e que vocês tenham um excelente final de semana. Fora tudo isso, desses desafios, como comentam que não fiquem se preocupando, né? É melhor estar ciente de que não estão, eu acho. E tomara que a violência não chegue às pessoas comuns, que saem, e eu também espero isso, só isso. Ou seja, que de verdade, que tanto os grupos dos cartéis realmente tenham cuidado com a população. Assim como, obviamente, as operações do governo que atuem da forma mais precisa possível contra os grupos, mas não contra a população, evidentemente, não é? Muito obrigado, Ângel Murilo. Sim, tomara, né? Um Grammy não seria ruim para aliviar, né? Porque, de repente, sim, é um tema, não é um tema. Não é tão simples estar aqui todos os dias. A verdade é que eu gostei muito de poder comentar, poder nos comunicarmos, e tudo isso é ótimo. Mas também é complicado, né? Então, bom, muito obrigado. A verdade é que vocês mandam muitos comentários, hein? Olhem, daqui a pouco temos o Era hoje. Vocês sabem que aos domingos tentamos trazer notícias estranhas, notícias curiosas, coisas do planeta, outras coisas, né? Não, também para dar uma olhada em outros assuntos. Mas hoje o dia começou muito pesado, muito difícil, então tenho várias notícias pendentes. É isso. Logo mais falamos sobre isso e comentamos o que acontecer durante o dia aqui. Tenham um ótimo final de semana. Voltamos para casa por causa do aviso dos vizinhos e eu te perguntei se Gerês sabia de alguma coisa. Mas acho que sim, estamos em estado de pânico. E isso acabou de acontecer por causa do que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Uma colega de trabalho aqui em San Isidro, vamos ver o que nos contam aqui em Mercedes. O que foi que aconteceu em Mercedes? Conte pra gente, lembrem-se que vocês podem nos enviar áudios. Eu sei que ainda não há esse costume, ainda não sei o que fazer para que a comunidade participe mais com áudios. Seria ótimo. Em breve vamos ter a opção de ligação para o canal, mas não sei se ligação como telefone. Porque eu gostaria que não fosse só aqui do México, mas que fosse de qualquer lugar. Que falassem ou que nos enviassem um áudio, mas como nem todos usam o Telegram, né? Então, pois já estamos configurando tudo aqui para que, no momento em que chegar o áudio ou a ligação durante não sei se no final do programa ou quando for ter áudio, seria ótimo poder ouvir vocês, seus comentários sobre o que vivem ou o que passam na sua região, seria ótimo. Muito obrigado, Adriana Tapatia. Cuidem-se todos que estão em alguma área de, digamos, mais risco, não fiquem esperando que tudo já esteja tranquilo, ele diz. Ei, Pepe ao vivo? Pergunta de ontem, ele disse que ontem estava morrendo de calor e hoje estava morrendo de frio, olha. E vem daqui até hoje, amanhã não? Uma mudança de temperatura bastante interessante para o país, já tínhamos visto isso ontem. Digo enquanto nos comentam. Vamos ver o comentário da Mercedes, olha, é assim que está agora. Bom, esse é o dia de hoje, não vamos nos aproximar. Já sentiram o frio em Nuevo León? Na verdade, se vocês repararem, agora já estou de jaqueta, né? Ontem ainda estava calor, mas hoje já, pois vejam, esse é o frio que está chegando. Mas reparem, hoje à noite vai estar ainda mais intenso já para a cidade do México. Vamos ver se ela tem, acho que não, um pouquinho mais para cá, aí está. 6 graus mais ou menos hoje à noite, 6 graus Celsius na cidade do México e um pouquinho mais ao norte. Não, já podemos ir, inclusive se formos aqui para Monterrey, não para o sul de Monterrey. Quase 1 grau bem no centro da cidade de Monterrey, tipo 10, 11 graus na noite de hoje, vai estar frio e depois amanhã à noite, mais ou menos igual, né? E depois de amanhã já começa a melhorar, 25 já melhora bastante e assim vai, né? Mas no geral está meio fresquinho, é tipo uma despedida. Imagino que do inverno, por causa daquela tempestade que veio para cá,
esta zona de Estados Unidos trae mucho. Frio, mas aí você está falando de menos 27 graus. Não é para aquela região entre o Canadá e o leste dos Estados Unidos, diz Mercedes. O que houve? Tudo bem do outro lado? Parecia normal, mas ficamos com medo por causa da queimada. Ou seja, sim, melhor não cair nessas. 100. De repente vai haver uma saturação de imagens e coisas ali, talvez possa gerar um problema, diz. Trancados, Pepe diz. Já avisaram no trabalho da minha filha para não irem. Olha, é que depende de onde você mora, depende de onde você está. Ou agora a situação está pior. Guadalajara, Michoacán. Não, claramente, pois Tamaulipas, Reynosa especificamente não. Então vamos por partes, né? E se cuidem, viu? Saudações, fiquem bem, ele diz. Aqui em Michoacán estão queimando os bancos. Bem-estar, diz o usuário, que forte, usuário. Essa é uma mensagem, claramente, uma mensagem aí. Bom, pois é tremendo, vamos. Voltamos em breve com mais assuntos. O que acontece no dia também é importante. Obrigado, até mais tarde.